Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Já vão se inscrevendo no nosso canal, já vão deixando o seu like, já deixa aí o seu comentário. Vamos falar hoje sobre Enoque e Elias morreram? Essa é uma dúvida, né, que muitos têm sobre esses dois grandes homens de Deus. Vamos estudar sobre esse assunto. Vamos começar com a história de Elias, quando o rei Acasias está doente. Acasias era filho do rei Acabe, e Elias teve um embate muito grande, né? E aqui o texto é de 2 Reis, capítulo 1. E diz assim: Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Aí aqui eles voltam e dão essa informação, esses servos do rei dão essa informação ao rei Acasias. E eles lhe disseram: Era um homem peludo, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Quem não tinha filho aqui, no caso, era o rei Acasias, e o rei Jorão era irmão de Acasias. Agora vamos ver outras versões do versículo 8 desse mesmo capítulo, que vai falar na parte ali que ele era homem peludo. Veja que aqui a outra versão diz: Era um homem vestido de pelos. É diferente, né? Porque às vezes aqui um homem peludo pode se dar a ideia de como se fosse Esaú, que era pelo do seu próprio corpo. Mas aqui a história de Elias era a sua vestimenta, que era de pelos. Aí aqui ele diz, né? É Elias, o tisbita. Uma outra versão, essa última aqui, responde mais diretamente ainda. Diz assim, ó: E eles responderam: Ele estava usando uma capa de pele de animais, amarrada com um cinto de couro. É Elias, o profeta de Tisbé, disse o rei. Então, veja que essa informação aqui está dizendo que Elias usava pele de animais, tal como João Batista, né, que veio no mesmo ministério de Elias, estava lá no deserto também com peles de animais. Então aqui em Hebreus vai nos dar informações que podemos entender que, mesmo não colocando o nome do profeta Elias na frase, nós podemos entender pela característica que está falando de Elias. O versículo 37 do capítulo 11 vai dizer que, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Está falando dos heróis da fé, né? Aqui, foram apedrejados. Aqui, cerrados, pode estar se referindo aqui ao profeta Isaías, né? Que, segundo a história, foi cerrado pelo rei Manassés. Tentados, mortos ao fio da espada. Aí vem a informação que eu creio ser do profeta Elias: andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, conforme a informação anterior lá atrás, né? E outra também aqui sobre o profeta Elias e pelas covas e cavernas da terra, né? Eles ficavam errantes nos desertos, montes e pelas covas e cavernas da terra. E aqui em 1 Reis 19:9 vai dizer: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, até que Deus pergunta para ele, né? Que fazes aí, Elias? E aqui em Hebreus 9:27 vai dizer: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então todo homem deve passar pela morte. Essa é a ordem que Deus estabeleceu, para que ele possa, depois disso, ser glorificado. Mas vamos um pouquinho mais sobre a história de Elias. Como Elias subiu ao céu?
Então a informação aqui desse texto é de 2 Reis 2, versículos 11, 16 e 17. Diz assim: E sucedeu que, indo Elias andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Um do outro quem? Elias de Eliseu. Elias e Eliseu iam conversando e desceu de repente um carro de fogo com cavalos de fogo e separou os dois. E aí a informação complementa: e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então veja aqui a imagem aqui, está botando Elias subindo, a sua capa caindo. Aqui está Eliseu e ele subindo num redemoinho. E aqui tem carro de fogo aqui em cima. O texto não diz diretamente que Elias subiu no próprio carro e subiu esse carro junto com o redemoinho. Não diz isso. É uma tentação para nós, porque normalmente, né, podemos entender que um carro é para alguém subir no carro. Normalmente as pessoas andam no carro, né, dentro do carro. Só que aqui o texto está dizendo: o carro com cavalos de fogo os separou um do outro. E aí a informação seguinte é: e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aí fica aquela situação: ele subiu no redemoinho sozinho, ou ele subiu no carro e o carro foi no redemoinho? Isso é uma questão de entendimento, mas o texto direto está dizendo que ele subiu num redemoinho. E ali o texto continua: e disseram-lhe: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém, ele disse: não os envieis. Aqui os servos de Eliseu estavam pedindo a Eliseu para deixar eles irem buscar Elias em algum lugar, né? Nos montes, nos vales, entendendo que o Espírito do Senhor pode ter deixado Elias em algum local aqui na terra mesmo. E aí o texto 17 diz: mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então, por esse texto aqui, a gente já pode dizer: então Elias realmente foi para o céu, né? Onde está o Senhor nosso Deus. Porque o texto diretamente está escrito assim: Elias subiu ao céu num redemoinho, né? E eles buscaram aqui e não acharam. Então aqui os dois elementos são o carro de fogo e cavalos de fogo. São elementos espirituais que Deus usou ali para fazer a separação entre Elias e Eliseu, né? E a capa de Elias caiu e Eliseu a tomou, e ali ele ficou com porção dobrada, né, do espírito que estava em Elias. E o redemoinho, que é um segundo elemento, já é um elemento terreno. É um elemento que acontece aqui na terra. E este é usado para transportar Elias. Então, nós já podemos também entender que o transporte nesse elemento terreno pode não ter sido para o céu onde está o Senhor, mas na visão de quem está aqui embaixo, olhou e ele subiu ao céu, né? Vamos mais à frente um pouquinho para entrar em detalhes. Agora vamos ver aqui a cronologia dos reis. Esses reis aqui são Jeosafá, Jeorão, seu filho, e Jorão, filho de Acabe. Os dois primeiros são reis de Judá e o outro aqui, rei de Israel. Então, no 18º ano do reinado de Jeosafá, é também o segundo ano do reinado de Jeorão, no mesmo reinado, ali só com uma corregência em Judá, pai e filho reinando junto, né? Então, a partir do 16º ano do reinado de Jeosafá, o Jeorão começou a reinar com ele. E aqui é o primeiro ano do reinado de Jorão lá em Israel. Isso está descrito aqui em 2 Reis 1,17. Ó. E Jorão, que é lá de Israel, começou a reinar em seu lugar, no lugar do Acasias, seu irmão, né? No ano segundo de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O irmão dele, como falei, né, não tinha filho, então ele começou a reinar no lugar de Acasias. E aqui diz que ele começou a reinar quando Jeorão estava no segundo ano de reinado, como diz aqui em 2 Reis 3, 1.
E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Então, já estamos entendendo até aqui, né? Então, essa é a cronologia dos reis. Nós vamos entender por que estamos fazendo essa conta. Então, Elias, ele profetizou a morte do rei Acasias, irmão de Jorão, lá de Israel, e ele acaba morrendo. E Jorão, ele acaba assumindo o reinado. Nesse meio tempo do reinado de Jorão, Elias é levado num redemoinho, né? E Eliseu assume o ministério. Então nós vamos ver que a partir da informação de 2 Crônicas, capítulo 21, já é ali o 25º ano do reinado de Jeosafá, que é quando ele morre. Sendo o 25º ano, então se passaram 7 anos do tempo em que Jorão começou a reinar. Porque no primeiro ano dele era o 18º de Jeosafá. Agora Jeosafá está com 25 anos de reinado e ele com 7 anos de reinado. Então aqui nós vamos ver agora a morte de Jeosafá. Está descrita em 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 1 e 4. E diz: Depois Jeosafá dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, a partir de aqui, ele já não está mais na corregência, porque o seu pai morreu, lógico. Agora ele reina sozinho. A partir daqui ele assume o reino total do seu pai. E diz: E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, ou seja, passou-se ali um pouquinho de tempo, e aqui já estamos no 25º ano do reinado de Jeosafá. Lembre-se disso, né? Já se passaram ali 7 anos de Jeorão reinando junto. E aí ele diz: E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Então, por esse tempo de reinado que ele faz essa atrocidade. E é nesse tempo que a carta de Elias chega até ele. Uma carta enviada pelo profeta Elias. Então chegamos aqui ao texto que vai falar da carta de Elias ao rei Jeorão, o filho de Jeosafá. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, que era o avô dele, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores que tu. Veja que aqui, então, o ponto do tempo da carta é o tempo em que ele já está reinando após a morte do seu pai e já teria matado seus irmãos. Ou seja, já pelo menos aqui se passaram 7 anos. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. 2 Crônicas 21, 12 a 15. Então essa carta ela tem um tempo após a ida de Elias num redemoinho, no mínimo de 7 anos depois. Então como que Elias vai enviar uma carta do céu aonde está o Senhor nosso Deus, que é o entendimento da maioria, 7 anos depois para chegar uma carta física aqui para o rei Jeorão, falando dos tempos atuais do reino, né, que eram 7 anos depois. O pai dele já tinha morrido, ele já tinha matado seus irmãos, porque a gente tem as contas de quanto tempo o rei Jeosafá reinou, 25 anos. E ele assumiu o reinado com o pai no 18º, então já tinha se passado ali 7 anos de reinado. E Elias tinha subido ao céu no ano lá em que Acasias morre. E isso dá um espaço de no mínimo 7 a 8 anos.
de distância. Então, como Elias teria subido ao céu onde está o trono do nosso Senhor, se essa carta chega para o rei Jeorão cerca de 7 ou 8 anos depois deste evento? Então vamos continuar aqui. A expressão, entre aspas, subiu ao céu. Vamos ver aonde fala essas coisas de subiu ao céu. É o texto de 2 Reis 2:11, né, que diz que Elias subiu ao céu num redemoinho. Então veja aqui em Juízes 20:40, o finalzinho. Eis que a fumaça da cidade subia ao céu. Então a gente vai entender também que essa fumaça subia até onde Deus está, até o trono onde Deus está, já que Elias subiu ao céu, está escrito dessa forma. Então essa fumaça atravessou o espaço sideral e foi até aonde Deus habita, né? Não é, né? Salmo 104:12 vai dizer: junto delas as aves do céu terão a sua habitação. As aves estão lá no céu, aonde Deus habita? Não, é este céu que nós estamos olhando, ainda aqui no espaço terreno, né? Tiago capítulo 5, versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Esse céu deu chuva é o céu lá onde está o trono do Senhor? Ou é a nuvem que está aqui onde a gente pode ver? Então são expressões, né? Quando a gente vai dizer, o balão subiu ao céu. Aquele balão sumiu no céu. Ele subiu para o céu e a gente acabou não vendo mais. Esse balão foi até onde está o trono do Senhor? O avião que sobe e vai acima das nuvens, ele vai até o trono onde está o Senhor? Não. É uma expressão. Aqui, Êxodo 9:10. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante do faraó, e Moisés a espalhou para o céu. Moisés espalhou essa cinza para o céu onde está o trono do Senhor? Não. É essa a pergunta que a gente tem que fazer, se Elias realmente foi para o céu onde está o trono do Senhor, ou ele foi para um céu onde a gente viu, ele voou. Ele passou nesse céu onde as aves, né, estão voando. Aqui o mesmo caso tem de Filipe. Atos 8, 39 e 40. Diz assim, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Talvez na ótica do eunuco, Filipe teria ido para o céu, porque ele arrebatou em corpo. O Espírito arrebatou Filipe em corpo, né? E levou ele para Azoto. Era uma outra cidade ali mesmo na Cesareia. Como diz ali, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então Filipe estava numa cidade e o Espírito Santo o arrebatou para outra cidade. Mas o eunuco não sabia disso, porque o eunuco não estava em Azoto também. O eunuco talvez tivesse a ideia de que Filipe foi para o céu, né? Um arrebatamento de corpo. Agora me lembrei aqui de quando a Bíblia vai dizer que o diabo levou Jesus até o pináculo do templo. Levou em corpo. Jesus estava no deserto. E ele levou Jesus em corpo até o pináculo do templo. Porque não pode ter sido em espírito, porque ele tentou Jesus para que Jesus se jogasse do pináculo do templo e morresse lá embaixo. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus estava em corpo naquele momento. Então o diabo fez esse arrebatamento em corpo também na época da tentação de Jesus, tal como o Espírito Santo fez aqui com Felipe, que foi para outro lugar aqui mesmo na terra. É o que aconteceu com o profeta Elias, porque a sua carta, enviada 7 anos depois, foi enviada de algum lugar aqui da terra, né? E foi enviada pelo profeta Elias. Então, entendemos que ele morreu aqui na terra mesmo, né? E esse nosso entendimento é baseado em Hebreus 11, que está ali relatando os heróis da fé. E no capítulo 11, versículo 13, vai dizer que todos estes heróis que ele vem descrevendo, e Elias está aqui apontado pelas suas características no versículo 37. Então o 13 vai dizer, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram
que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aí o 37 vai dizer: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Aí vem a característica que aponta para Elias. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras. Por quê? Porque segundo Reis 1:8 vai dizer: ele estava usando uma capa de pele de animais. Era a sua vestimenta, né? Era pele de animal, tal como falamos há pouco com respeito a João Batista, que era o que veio no mesmo propósito, no mesmo espírito de Elias, né? Mesmo ministério. E aqui vai dizer que Elias andava dessa forma. Ele era identificado e reconhecido porque andava assim. E aqui em Hebreus 11:37 está colocando a sua característica. Por isso, também baseado em Hebreus 9:27, que vai dizer que todo ser humano tem que morrer, né? E depois vem o juízo, porque assim foi a determinação do Senhor. Elias ressuscitará como todos os outros homens vão ressuscitar um dia, né? Já com seu corpo glorificado. Homens esses que serviram ao Senhor, é claro, né? Então esse é o nosso entendimento. Elias realmente morreu baseado em toda essa situação da carta que ele envia. Tempos depois, não teria como ter enviado do céu onde está o Senhor, e baseado nesses textos aqui que apresentamos. E no Novo Testamento é algo que nos dá uma certeza maior ainda. Eu fiz uma pergunta aqui: há algum ser humano no céu hoje? A resposta que vamos dar é não. Essa é uma resposta nossa. Agora vamos ver baseado em que é essa resposta. Vamos colocar a palavra do Senhor para responder. João 3:13 vai dizer: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. O que João está dizendo? Ninguém subiu ao céu. Ele não disse: ora, ninguém a não ser Elias subiu ao céu. Ele não disse isso. Ele está dizendo que ninguém subiu ao céu. Só Jesus subiu ao céu. É isso que ele está dizendo. O mesmo que desceu aqui é o mesmo que está lá no céu. O Filho do Homem, Jesus Cristo. É isso que João está dizendo. Então, se a gente pegar essa base de texto de João 3:13 e comparar com o texto do profeta Elias, vamos ter um problema. Como que a gente vai ali ajeitar essas duas informações contrárias? Um diz que ele subiu ao céu e aqui está dizendo que ninguém subiu ao céu. Então nós temos que entender que o céu que está se referindo lá de Elias não é o céu que Jesus subiu. O céu é onde está o trono do nosso Deus. Porque só está lá, só foi para lá um só, o próprio Jesus Cristo, o Filho do Homem. Então, essa é a informação que temos que ficar. E entendermos então que aquela informação de Elias, sobre o profeta Elias, é uma informação que está falando do céu e não quer dizer o céu do nosso Deus, mas sim a nossa ótica de alguém que foi voando, né, nas alturas. O outro texto de João ainda é 8:23, o próprio Jesus dizendo: e dizia-lhes, vós sois de baixo. Jesus está fazendo diferença entre ele e nós. Eu sou de cima, vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Ele está dizendo que ele tem uma característica diferente. Ele é um Deus, ele veio lá de cima. Nós viemos aqui de baixo. Nós somos feitos, a nossa matéria é feita aqui de baixo para sobreviver aqui embaixo. A gente pode até um dia ter acesso ao céu após a glorificação, só. Mas Elias não foi glorificado, porque o primeiro a ser glorificado foi Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer que é a primícia dos que dormem, a primícia dos mortos, para ser glorificado. E depois nós na sua vinda. Então Elias também vai ser glorificado junto conosco na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Elias não pode ter uma glorificação antes de Deus glorificar o seu filho Jesus. Não tem como fazer essa cronologia contrária. A primícia é o próprio Senhor Jesus Cristo.
a primícia da ressurreição. Ressuscitou para nunca mais morrer. E Elias não passou por essa ressurreição. Então espero que você tenha entendido esse texto. Falaremos no próximo estudo sobre Enoque. Fique conosco, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, vai deixando o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos. Que Deus o abençoe.